Good morning, church. Bom dia, igreja. Every single time I remind myself that even one word from God can change everything in my life. E eu faço questão de me relembrar constantemente de que uma palavra de Deus é o suficiente para mudar a nossa vida. Let's be in agreement that today God, He will be, like Mary has been praying, talking to our hearts to change our minds, inside and our lives. Vamos manter esta postura e lembrando-nos daquilo que a Mary orou, para que Deus possa falar pessoalmente a cada um de nós, renovando a nossa mente e o nosso coração. Amen. And to be fully dependent on God, I want to start with a prayer. E como dependemos completamente de Deus, eu quero começar com uma oração. Thank you, Father, that we can come to you this morning. Obrigado, Pai, porque podemos vir até Ti nesta manhã. We want to glorify and worship you. Nós queremos glorificar e adorar-te, Senhor. We thank you, Father, that you have a plan for us. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu tens um plano para nós. We want to move with that plan. Nós queremos nos mover nesse plano. We are expecting the answers and revelations for our lives. E nós esperamos, Senhor, respostas para a nossa vida. Jesus, we glorify and magnify your name. Pai, Jesus, nós glorificamos e magnificamos o Teu nome. And help us to be receptive to your word. Ajuda-nos a ser receptivos à Tua palavra. We pray that your word today will transform us in the name of Jesus. E nós oramos para que a Tua palavra nos transforme no nome de Jesus. Amen. Amém. Glory to the Lord that we could wake up in the morning, come to the church to have fellowship with the Holy Spirit and each other. Glória ao Senhor, porque podemos acordar nesta manhã e podemos estar aqui em comunhão uns com os outros. It is a miracle É um milagre that we can breathe with our lungs, É um milagre nós podermos respirar com os nossos pulmões, that we have ability to see what God created for us. que por nós termos a habilidade de ver aquilo que Deus criou para nós, That we can enjoy this beautiful country that God created for us. porque nós podemos aproveitar este bonito país que Deus criou para nós. Portugal is so beautiful. Portugal é tão bonito And we don't need to take it for granted. e nós não podemos tomar por garantido. I always praise and thank God for who I am and what I have from Him. E eu dou sempre graças a Deus por tudo aquilo que eu sou e por tudo aquilo que eu tenho, graças a Ele. We are so precious for Him that He created the best for us. Nós somos tão preciosos para Ele que Ele criou o melhor para nós. Amazing nature around. Uma natureza fantástica à nossa volta. Oceans, rivers, streams. Oceanos, rios, correntes. Without water we would be dry up. Nós, sem água, nós estaríamos completamente There secos, will not be desidratados. life. There will not be life. Não existiria vida. Do you know that your brains and your muscles, they are 75% of water? Vocês sabiam que o vosso cérebro e os vossos músculos são 75% água? We are water. Nós somos água. And when we are thirsty, our body is suffering. E quando nós temos sede, o nosso corpo sofre. And let's just imagine, you see? And let's just for a moment imagine that we are in the place with like breathtaking mountains in Switzerland. Vamos imaginar agora por um momento que estamos num lugar daqueles que sustêm a nossa respiração, como umas montanhas na Suíça. Is it beautiful? São lindas, não são? I've never been there, Eu but nunca lá estive. I've seen the photos.
Já vi fotografias. And in front of you there is huge, pure waterfall. E à vossa frente, imaginem uma linda cascata de água pura e limpa. And the water cascades over a cliff. E a água cai como cascata de um penhasco, Creating a dynamic and powerful force of nature. e onde podemos ver a força, o poder da natureza. And just looking at the water, you already feel that you are rejuvenated, you're refreshed. E só de olharem para a água, vocês se sentem rejuvenescidos, sentem-se refrescados. Because when you are fatigued, exhausted, distressed, Porque quando estão fatigados, exaustos, com stress, even looking at the water, it makes you refreshed. e só de olharem para a água, vocês já se sentem refrescados, calmos. And if you go under this strong, pure, cold water, it makes you even better. You feel better. E se entrarem dentro dessa água fria e tão forte, vai-vos fazer sentir ainda melhor. And if you are thirsty and you can see this pure water streams, you are desiring to drink. E se tiveres sede e vês esta água pura e limpa e a corrente com que ela se desloca, com certeza vais querer bebê-la. You know that even mild dehydration, it's like 1-2% will make us exhausted. E mesmo uma pequena desidratação, como 1 ou 2%, é o suficiente para nos deixar exaustos. It will increase our fatigue Vai aumentar a nossa fadiga and it will change our mood for down. e vai-nos colocar num estado de espírito em que ficamos mais em baixo. But proper hydration can even decrease our cortisol in time of stress. E a hidratação pode até reduzir o cortisol em tempos de stress, To help our nervous system calm down. para ajudar o nosso sistema nervoso a acalmar-se. Isn't it amazing? Não é maravilhoso? John 4:13-14. Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Em João 4, versículos 13 e 14, Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Refreshing water Então, uma água refrescante is our for physical body, é para o nosso corpo físico, physical need. para a nossa necessidade física. But Jesus gives us living streams of waters. Mas Deus dá-nos fontes de água que nos ajudam. And John 7 also says and confirms, whoever believes in him, out of his heart will flow rivers of living water. E em João, capítulo 7, diz que todo aquele que acreditar nele, irão fluir dele rios de água viva. Just grasp it. Each of us, we have internal waters inside. Então pensem nisto, cada um de nós tem águas dentro de nós, Powerful rivers rios poderosos in our inner man. no nosso íntimo. But what does it mean? Mas o que é que isto significa? The Bible says here about the Holy Spirit that dwells in us. A Bíblia diz que tem a ver com o Espírito que vive em nós. He has residence in you and in me. Ele fez residência ou morada em ti e em mim. It is a miracle.
E é um milagre. It's only for Christians. E é apenas para cristãos. No other religious, no other gods can give what we were given by our loving, almighty Father. Nenhuma outra religião ou nenhum outro Deus nos pode encher da forma que nos enche o nosso Deus Todo-Poderoso. And just imagine the same Holy Spirit who empowered Jesus Christ for his service on this earth Então, dwells in us. o mesmo Espírito que empoderou ou que deu força a Jesus e que viveu em Jesus também vive em nós. And we have the same exactly words that Jesus Christ said to his disciples in John 17:8. E nós temos exatamente as mesmas palavras que Jesus disse aos seus discípulos em João 17:8. Jesus said, I gave them the words you gave me, and they accepted them. He was talking to the Father. Father, I gave them the words. Então ele estava a falar com o Pai, a dizer que eu dei-lhes as palavras, eu dei-lhes as instruções You gave me. que tu me deste a mim. And they, disciples, accepted them. E eles, os discípulos, as aceitaram. The same words we receive from the Bible today. Exactly the same words. As mesmas palavras que hoje também nós recebemos da Bíblia. God's word can transform our life. A palavra de Deus pode transformar a nossa vida, Renew our mind. renovando a nossa mente And give us wisdom that we badly need. e dando-nos o conhecimento e a sabedoria que nós precisamos. And when Jesus exited, he never left us alone. Never. E quando Jesus partiu, Ele nunca nos deixou sozinhos. He sent to you, personally to you, the Holy Spirit. Ele enviou pessoalmente para ti o Espírito Santo. And only Holy Spirit can answer specifically on your needs. E só o Espírito Santo pode responder nas tuas necessidades que são específicas And a Holy ti. Spirit can support and hold you in time when you face test or disaster in your life. E só o Espírito Santo te pode segurar e ajudar e suster quando tens testes ou situações na tua vida. Last Sunday, Shelley was sharing about worship. No domingo passado, a Shelley partilhou sobre adoração, louvor. Worship and prayer, they go together, hand in hand. Adoração e oração, elas caminham juntas, de mãos dadas. They are two sisters like faith and hope. São duas irmãs, tal como a fé e a esperança. And when we come to God, we never jumped with our requests. E quando nós vimos até Deus, nós não saltamos para os nossos pedidos. Even now, we started with adoration and worship to the one who deserves all glory and praise. Até como agora nós trazemos até Deus toda a adoração e começamos a adorá-lo, aquele que merece toda a adoração e todo o louvor. The whole week before this Sunday, I have been disciplining myself E durante esta semana, todos os dias, eu disciplinei-me not to ask anything from God. não pedindo nada, não fiz nenhum pedido a Deus durante esta semana. Just praise Him. Apenas o adorei, o Give louvei my thanks. e dando-lhe graças, Read His Word. lendo a sua palavra And the most important, proclaim His Word into my life. e mais importante do que tudo, proclamando a sua palavra, o seu nome para a minha vida, For my family, for my friends, for the church, for this country. para a minha família, para os meus amigos, para esta igreja, para este país. I put God's Word in my mouth, in my mind, in my heart. Eu pus a palavra de Deus na minha boca, na minha mente e no meu coração. The prayer might be different. A oração pode ser diferente. We can sing
Podemos cantar, we can dance, podemos dançar, we can cry, podemos chorar or we can keep the silence. ou podemos apenas ficar em silêncio. Last worship, Deborah saw Na última semana, a Débora, during worship time, she had a silent time. e durante a adoração ela teve um período de silêncio. You have to be sensitive to the Holy Spirit Temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, because He operates like He wishes. porque Ele opera de a forma que Ele deseja. The most important for us to be obedient to Him. O mais importante para nós é que sejamos obedientes a Ele. But honestly, usually, human beings, we always want to control everything. Mas, honestamente, nós, como seres humanos, temos uma necessidade de ter controle de todas as coisas. But thanks the Lord, He is merciful to us. Mas, graças a Deus, Ele é misericordioso. Yeah. And when you don't know how to pray, E quando não souberes como orar a Deus, you can pray on your own language, podes orar na tua própria língua or you can pray in spirit. ou podes orar em espírito. When we pray in spirit, it goes from our spirit directly to God's heart. E quando nós oramos em espírito, vai direto ao coração de Deus. And this prayer we call praying tongues. E esta forma de orar, nós chamamos de orar em línguas. And just now be very, very attentive. This particular type of prayer is so powerful. E agora fiquem atentos porque este tipo de oração é tão poderoso And it's powerful weapon against the enemy. e é uma arma poderosa contra o inimigo In the spiritual realm, no reino espiritual. this kind of prayer cannot be stolen by evil forces. E este tipo de oração não pode ser roubado pelas forças inimigas. Because devil, he knows that we are weak like humans. E porque o diabo sabe que nós somos fracos, porque somos humanos. And the prayer in tongues is beyond all understanding. E orar em línguas vai além de toda a compreensão, de todo o entendimento. And beyond evil's comprehension. E vai além da compreensão do mal. Because we directly talk to Jesus. Porque diretamente nós falamos com And Jesus. this prayer is in code. E esta oração é In code, it's like em código, em código. encryption, in coding, exato. I know that many people they don't pray in tongues E eu sei que há muitas pessoas que não oram em línguas, because probably they don't know the depth of this prayer. porque talvez não conheçam a profundidade desta oração, Maybe they've never had experience or Talvez bad nunca- experience. nunca experienciaram este tipo de oração. Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We don't know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Então, Romanos 8 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. And the words, we don't know what we ought to pray for, is real true. Estas palavras, ou esta frase, em que diz que nós não sabemos como orar, é verdade. So many different situations we don't know how to pray. Em tantas situações diferentes, nós não sabemos como orar. And they require this specific prayer. E isto requer uma oração específica. None of us is perfect to pray exactly how we should do. Nenhum de nós é perfeito em orar exatamente como deveríamos fazê-lo. Every single moment, every single time, every single day, we have different situations. Em cada dia, cada momento, nós temos situações diferentes. And for every situation, we cannot use the same prayer.
E em cada situação nós não podemos usar o mesmo tipo de oração. And when we don't know how to pray, we can switch from our own language to spiritual one. E quando nós não sabemos como orar, nós podemos mudar da nossa oração na nossa língua para uma linguagem espiritual. The Holy Spirit knows how to pray. The Holy Spirit knows how to pray. O Espírito Santo sabe como orar. Just open your mouth and let Holy Spirit pray through you. Apenas abra a tua boca e deixa que o Espírito Santo ore por ti ou através de ti. So because if I'm going to keep silence or just to keep my mouth closed, shut, I will not be able to give him access to pray through me. Então, quando ficamos em silêncio ou se fecharmos a nossa boca, não estamos a dar acesso ao Espírito Santo para que ele possa orar através de mim. The Holy Spirit is so precious. He knows the future from the very beginning. E o Espírito Santo é precioso porque ele conhece o futuro mesmo desde o início. He can see everything what we cannot see. Ele consegue ver tudo aquilo que nós não conseguimos ver. He knows everything what we cannot comprehend. E ele sabe tudo aquilo que nós não compreendemos. He can see behind the curtains, behind the scenes. Ele consegue ver atrás das cortinas, atrás do todo o cenário. And he is the only one who is for us to help. E ele é o único que está lá para nos ajudar. Sometimes when we are praying in tongues, someone will just like come up into our mind. Pay attention. Keep attention for this. E às vezes quando oramos em línguas, vem alguém à nossa mente, então fiquem atentos a isso também. This is how Holy Spirit leads. Porque é assim que o Espírito Santo nos lidera. And maybe that person at that particular moment he needs such help from God. Porque talvez aquela pessoa naquele momento, naquele exato momento, precisa de ajuda de Deus. Amen. And when the Holy Spirit prays on our behalf, he prays exactly on God's will. E quando o Espírito Santo ora por nós ou ora através de nós, ele sabe exatamente aquilo que deve orar. And when we pray in Holy Spirit, the rivers of living waters E quando nós start oramos flowing. através do Espírito Santo, rios de água viva começam a fluir de nós. In the difficulties, in hardships, Nas, start praying in tongues as well. nas dificuldades ou nos momentos mais difíceis, ora também em línguas. And he will be praying in a perfect way E estarás a orar de uma forma perfeita. because he intercedes for us through wordless groans. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. And it is supernatural language. E é uma língua It's also sobrenatural. language like your own language. É uma língua tal como a nossa própria língua. Pray in tongues. Então, ora em línguas. In these nowadays, so many tragic things happen around. Nos dias de hoje, tantas tragédias que acontecem à nossa volta And they can make us stressed, e que nos podem estressar, worried, preocupar, excited, fatigue. deixar-nos ansiosos, cansados. And it can be the hindrance for the prayer because the mind is too much occupied. E isso pode até vir a bloquear a nossa oração porque a mente está demasiado ocupada. And now it's so beautiful. God teach us in Thessalonians 5:16. E é tão bonito aquilo que Deus nos ensina em Tessalonicenses 5:16. Rejoice always. 17, pray continually. 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. E em que diz dos versículos em 1 Tessalonicenses, de capítulo 5, do 16 ao 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. I have a question to you. Então, eu tenho aqui uma questão. Do you para vos colocar. want your prayers go directly to Father's heart?
Vocês gostariam que as vossas orações fossem diretas ao coração do Pai? Directly to God's throne. Diretamente para o trono onde Deus está. This is, I think, our goal. Então, eu acho que este é o nosso objetivo. And when we pray, we should pray according to His word. This is the most important. E quando nós oramos, devemos orar de acordo com a sua palavra. Isto é o mais importante. Read the Bible, Lendo a Bíblia, and whatever draws your attention, e seja o que for que atraia a vossa atenção, meditate, proclaim it into your life. medita e proclama na tua vida. The Bible says that we are workmen. A Bíblia diz que We are the workmen together with God. nós somos o homem, o trabalhador em conjunto com Deus. And reading the Bible and praying, we are together in the same journey with God. E ao lermos a Bíblia e ao orarmos juntos, estamos em comunhão com o nosso Deus. It's amazing. E é fantástico. We are in the team. We are on the same side with Almighty Creator of the universe. Nós fazemos parte da mesma equipa, nós estamos do mesmo lado que o Todo-Poderoso, aquele que criou a Terra. And now, this one is so vital. E agora esta é vital. We pray in the name of Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. You can speak to every nation in the world. Vocês podem falar com qualquer nação no mundo. And so many people will say, I pray. E muitas pessoas vão dizer, eu oro. And they do. They are honest. E estão a ser honestas, elas oram de verdade. But we are different. Mas nós somos diferentes. We pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Porque nós oramos no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Otherwise, it's like a letter, that very important letter was sent without the address, without the envelope, without the stamps. Porque senão seria como uma carta que era enviada sem endereço, sem o selo, sem envelope, sem nada. When you just pray, Quando apenas oras, it means this prayer can be opened by anyone o que significa que esta oração pode ser aberta por qualquer pessoa and read by anyone. e pode ser dirigida a qualquer pessoa. Is it true? Não é verdade? 3 times in a row, my husband received letters 3 vezes de seguida, o marido da Natasha, recebeu cartas big letters, privado, e dizia em letras grandes, privado, and they are open. e elas estavam abertas. It means even if you even put in the envelope, if you just glue it, it still can be open. Ou seja, porque o facto de estar lá escrito privado e ter estar colada, ainda assim pode ser aberta. Prayer is so personal, is so intimate. I don't want evil forces will prevent me to receive the answer from the Father. Porque, e é isto que a oração é tão privada, é tão pessoal, que nós temos que prevenir que as forças do mal possam intervir e impedir que recebamos a resposta. You don't Deus. want the opposition would read your message to God. Vocês não vão querer que o vosso opositor ou que o mal possa abrir a mensagem que vocês têm para Deus. Amen. Amém? Acts 3:6. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Em Atos 3:6, Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. He used authority in the name of Jesus. Ele usou a autoridade no nome de Jesus. And the same we should do. E é isso que nós devemos fazer também. And I shared so many times, start your day, even 5 minutes. Eu já partilhei isto várias vezes. Comecem o vosso dia, nem que sejam 5 minutos apenas.
giving thanks to the Lord. dando graças ao Senhor. Read the Bible, at least one verse if you don't have time. Nem que seja um versículo, leiam a Bíblia. No social media, no phone, no news. Sem telefone, sem redes sociais. It's just like prove yourself and prove God that you are number one. There is none like you. Provando e mostrando a Deus que não existe nada mais prioritário ou mais importante, que Deus está em primeiro lugar. And I love reading Proverbs in the morning. E eu adoro ler provérbios de manhã, It just lifts you up above all circumstances, concerns and worries. porque te eleva sobre todas as circunstâncias ou preocupações que possas ter. The Bible gives us assurance. It doesn't matter what. Porque a Bíblia dá-nos essa segurança, não importa seja o que for. According to His word, I am more than conqueror in Jesus Christ. De acordo com a palavra dele, nós somos mais que vencedores. When you spend your time, your life will change dramatically, will change in an amazing way. E quando tu dedicas tempo a Deus, a tua vida vai mudar de uma forma mágica. Psalm 32, 6, 7. Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Em Salmos 32, versículos 6 e 7, diz: Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. The main task of the enemy to keep us busy. A tarefa principal do inimigo é To keep us busy. é manter-nos ocupados, To keep us silent. manter-nos em silêncio. He doesn't want us to pray. Ele não quer que nós oremos, He doesn't want us to read the word out loud. ele não quer que nós tiremos tempo para ler a palavra em voz alta, Because when we are distracted, porque quando nós estamos distraídos, we just forget to read the Bible. nós esquecemos And de ler a Bíblia. there is the power for us in the Bible. E existe poder para nós na Bíblia. It's His letter of love for us. É a sua letra, a sua carta de amor para nós. Yeah, because he loved us so much that God he took care of us through the Bible. Ele ama-nos tanto que Ele toma conta de nós na Bíblia. Que Ele mostra como toma conta de nós na Bíblia. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. E em Filipenses 4:6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. What a true verse. Que versículo tão verdadeiro. Because when we are anxious, when we are worrying, there is no place for God. Porque quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, não há lugar para Deus. But when we go directly to the throne of grace, Mas quando nós vamos diretamente para o trono da graça, start praising, worshiping, glorifying His name, everything is changing in the spiritual realm and physical one. porque quando nós adoramos e louvamos, tudo muda no nosso reino físico, mas também no reino espiritual. And I believe that my testimony very quickly will help you E eu acredito que o meu testemunho poderá vos ajudar to run to the one who knows everything. A correrem para aquele que conhece todas as coisas. My mama and I finally received confirmation from the authority after many months Nós about finalmente, appointment. eu e a minha mãe finalmente recebemos confirmação para o nosso pedido depois de muitos e muitos meses a tentar. It was so hard work to
put together all papers to prepare for that appointment. E tivemos muitas dificuldades e muito trabalho para conseguir juntar toda a papelada para esta marcação. I've been working with a lawyer, Eu tenho estado a trabalhar com um advogado and you know the lawyers not cheap in this country. e, como vocês sabem, os advogados não são baratos. And when everything was done, I received a call that, sorry, due to the circumstances, I won't be able to go to accompany you and mom. E depois de tudo isto, recebemos uma carta a dizer que não iria ser possível estarmos naquele dia na marcação, como estava marcado. But my assistant will accompany you. Mas a minha assistente irá vos acompanhar. Straight away. It was in my spirit. Naquele momento, eu senti uma pancada no I- meu espírito. I knew that it wasn't a good idea. E eu sabia que não era uma boa ideia. But because I was assured by human that everything would be fine, Mas como eu fui assegurada que tudo iria correr bem, how many times people assure everything would be fine? quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer tudo vai correr bem And we, okay. e nós confiamos e dizemos ok. My mistake was I didn't go straight to God. O meu erro foi não ter ido diretamente I never a asked. Deus. I never asked Holy Spirit why it's so. My spirit was in such trouble. Why I never asked? Porquê que eu nunca questionei, eu nunca perguntei porquê que eu estava tão incomodada, porquê que o meu espírito estava tão atribulado. I trusted people. Eu confiei nas pessoas. So, the final, let's say, that appointment was the final disaster. E então aquela marcação foi o desastre final. Devil, he knows how to keep us busy. O diabo sabe como nos manter ocupados. I was so busy at that moment. Eu estava tão ocupada naquele momento, I didn't have time to come to God. não tive tempo para vir até Deus. Should I feel sorry? It's not the right word. Sentir pena talvez não seja a palavra correta. It's like I betrayed Father. É como se eu tivesse traído a Deus. I trusted people, Eu confiei nas pessoas, but it doesn't matter. mas não importa. We started again Começámos de novo with God. com Deus. And we know that His word is the last word. E nós sabemos que a palavra dele é a última palavra a ser dada. And I'm finishing now. The Bible teaches, shut the door E a Bíblia ensina-nos a fechar a porta behind you atrás de ti. and let no one distract you. E para que não deixes que ninguém te distraia, To pray privately. para orares em privado. And every success in our life publicly E todo o sucesso público na nossa vida depends on how we spend our time with God privately. depende do tempo que nós passamos com Deus em privado. And when you start praying, E quando começas a orar, don't meditate how to pray, what Não- to say. não penses naquilo que vais orar, aquilo que vais dizer, Just open your mouth. apenas abre a tua boca. Don't start like wiping the dust, put everything in order. Don't do it. Não comeces a limpar o pó ou fazer outras coisas qualquer, não faças. Don't be distracted. Não Start te praying. distraias. If you don't know how to pray, open the Proverbs. Start proclaiming. Se não souberes como orar, abre Provérbios e começa a proclamar. And I want to close this service with invitation. E eu quero terminar esta pregação com um convite. If you have never received the baptism of the Holy Spirit, Se nunca recebeste o batismo do Espírito Santo, never prayed in tongues, nunca oraste em línguas, but you want to fill with the Holy Spirit, mas queres ser cheio do Espírito Santo, or perhaps you prayed in tongues,
Ou talvez até já tenhas orado em línguas, but you stopped it doing because of whatever reasons. mas paraste de o fazer, seja por que razão for. Because when we don't have habit Porque quando nós não temos o hábito, of doing something, we can easily fall out of that habit. nós, quando não temos o hábito de fazer algo com frequência, facilmente nós paramos de a fazer. When we are filled with the Holy Spirit, E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, it's amazing when we are tired, exhausted, or feel down, how He can fill us out, Yeah. how He can fill us. é fantástico como o Espírito Santo nos pode encher e alegrar quando estamos mais em baixo. When we don't know how to pray, He knows exactly what to do according to God's will. Quando não sabemos como orar, Ele sabe exatamente como o fazer, And- de acordo com And you Deus. can ask the Holy Spirit to fill you or refill you every single time when you need it. E nós podemos pedir ao Espírito Santo para nos encher ou reencher sempre que for necessário. And Christians, we have the privilege to pray in spiritual language. E nós, como cristãos, temos ainda o poder de poder orar numa língua espiritual. It's very simple prayer. And first we'll pray who want to be baptized in the Holy Spirit. E é uma oração simples, e vamos orar por todos aqueles que gostariam de ser batizados no Espírito And then who want to be refilled. e que queiram ser cheios do Espírito. And again, God, He doesn't do anything against our will, only if you want it. E mais uma vez, Deus não faz nada contra a nossa vontade, apenas o faz se tu o quiseres. You can close your eyes and Podes fechar os teus open olhos. your eye